bom dia, André Beidá aqui com vocês, falando do Campeonato Brasileiro, da rodada de ontem, né? Hoje tem eleições, né? Então ficou tudo para sábado e segunda, né? Que tem Corinthians e Cuiabá e Vasco e Bahia, né? Que vão definindo, né? Quem é que vai cair, quem não vai cair. Ontem, resultados bem importantes, né? Principalmente na parte de baixo da tabela. Eu acho que lá em cima ficou mais ou menos tudo como estava se projetando, né? Os três times, né? Pontuando, né? Pontuando. O Palmeiras empata, né? Com Fortaleza, né? Mas está em segundo lugar. O Botafogo ganha de 1-0, né? Do Criciúma, né? E mantém a ponta da tabela, né? E o Flamengo também. O Flamengo chegando ali, ganhando de 4-2 do Juventude. E o Juventude já entrando na zona de rebaixamento, né? Eu tinha uma previsão que o Juventude não ia ter fôlego, né? Que não ia ter fôlego para aguentar o Campeonato Brasileiro, né? Eu achei até por causa da saída do Roger, algumas lesões, alguns cartões para o Juventude. O Juventude tinha um problema grande que não tem o mesmo elenco do time titular, e quando joga fora do Jacone, né, ele é bem deficiente, né? Ele é bem deficiente, e o Flamengo se fez disso e aplicou ainda. O Juventude conseguiu, né, empatar contra o Flamengo e depois ficou 3-1, ficou 3-2 e 4-2 depois, né? 4-2. Então, o Juventude tentou ir lá para cima do Flamengo, né? Jogo é jogo, né? Tentou fazer um placar, pelo menos empatar contra o Flamengo, não conseguiu, né? Gabigol, depois de muito tempo, marca um gol de pênalti, né? Contra o Juventude, né? Mas estão ali, né? Estão ali o Botafogo com 64, o Palmeiras 61, o Fortaleza 57 e o Flamengo 54. O Internacional ontem mesmo com a vitória não conseguiu chegar, né? Chegar porque o Flamengo também ganhou. Se o Flamengo perdesse ontem, o Internacional entraria no G4, né? Mas está ali perto, né? O nosso rival, bem mais ajeitado depois da vinda do Roger, né? Para ajeitar o time, ajeitou o time do Internacional. A gente, como gremista, né? Não gostaria que o Roger estivesse lá como ídolo. Tem uma polêmica muito grande aqui no Sul. Mas, né? Mas aconteceu e ele está ajeitando o time do Inter, né? Outro Vitória ganha do Fluminense. Complica, né, a vida do Fluminense. E o Fluminense agora, na próxima sexta-feira, pega o Grêmio, né, lá no Maraca. E vai pro Grêmio. Ficou ruim, né, porque se o Fluminense tivesse ganho, ficaria mais de sangue doce. Agora ele vai pro tudo ou nada contra o Grêmio, né, e o Grêmio precisando fazer ponto para também sair da zona de rebaixamento. Chegou a 38 pontos, está em 11º colocado, né, mas ainda tem jogos muito difíceis para o Grêmio, né? Pega Palmeiras, depois do Fluminense. E a rodada vai pegar fogo sempre, né? Não tem como, né? Os próximos jogos aí são bem complicados, cara. São bem complicados mesmo para todo mundo, sabe? E eu acho, olha aí, ó. Os 4 últimos, né? Atlético Goianiense, Cuiabá, Corinthians e Juventude. Se o Corinthians ganhar, ele vai a 35, passando, né, como eu disse, eu tenho outro canal de Grêmio, passando, né, passando Juventude, Atlético Paranaense e Bragantino, ficando lá em cima, né, saindo, deixando 3 para trás, né, antes de entrar na zona do rebaixamento, né, tendo que esses 3 ter resultado positivo para o Corinthians voltar para a zona de rebaixamento, né? E isso é muito importante, mesmo, né? Complicada a situação mesmo, né? Então, aqui, ó, eu vou ver aqui da tabela e os próximos jogos que vai ter, né? Com esses times aí, vamos ver, vamos na tabela aqui. Nem tudo, não tem como a gente decorar tudo, né? É muita coisa, é muito jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, na 32ª rodada, Grêmio e Fluminense, como eu falei para vocês, né? Depois tem Cuiabá e Bragantino,
luta na parte de baixo da tabela mesmo, né? Atlético Paranaense e Vitória, mais outra pedreira na parte de baixo da tabela. Bota louco. Juventude e Fortaleza. Fortaleza querendo chegar no Botafogo, querendo chegar no Palmeiras, né? E o Juventude querendo sair da zona do rebaixamento. Pedreira. Clássico, Corinthians e Palmeiras. Olha aí, o Corinthians e o Palmeiras tentando chegar junto contra o Botafogo, chegando em primeiro lugar, né? Chegando na parte na ponta da tabela, e o Corinthians lá embaixo, dependendo do jogo de segunda-feira, né? Esse jogo é segunda-feira, dia 4. Corinthians e Palmeiras, né? Nem é no fim de semana. Ó, e ainda tem no Beira-Rio, no Inter na terça, dia 5/11, contra o Criciúma, né? Contra o Criciúma, na terça-feira, para fechar a rodada, né? E na terça também tem Bahia e São Paulo, mas aí é a parte já de cima da tabela. O Inter podendo ajudar lá a Corinthians, tal, ganhando do Criciúma, né? Mas os jogos principais vai ser o clássico. Atlético Paranaense e Vitória, para mim, é a briga lá de baixo. Eu não sei por que o Atlético Paranaense deixou aí chegar nessa situação. O Juventude deve perder no Jacone para o Fortaleza, ou o Fortaleza até empata, mas não deve pontuar contra o Fortaleza. Cuiabá e RB Bragantino é uma incerteza, e eu vou torcer pro meu Grêmio, né, cara? Pro meu Grêmio fazer alguma coisa, né? Dia 5 também, terça, tem Botafogo e Vasco, clássico carioca, no Engenhão, no Newton Santos, né? E o Botafogo querendo manter a ponta da tabela com clássico, né? Com clássico carioca. E tem Cruzeiro, que perdeu de 3-0 pro Atlético Paranaense, pega o Flamengo, né? No Mineirão. Só pedreira. Ainda lá, bem lá debaixo da tabela, indo para, né, o Atlético Goianiense pega o Atlético Mineiro e deve dar Atlético Mineiro, né? Deve dar Atlético Mineiro, e afundando mais a situação do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está com 22. A 10 pontos, né? A 12 pontos agora do Juventude, que é o primeiro rebaixado. A 12 pontos do primeiro fora, né? Que é o Bragantino, né? Que ele tá com menos uma pontuação do Juventude, mas ele tem, por critério de desempate, ele tá na 16ª posição e o Juventude 17º. Na 17ª posição. Isso, o que acontece? Né? O que acontece? Se o Atlético Goianiense perde para o Atlético Mineiro, dia 6/11, na quarta-feira, o que vai? Eles vão ficar com 22, dependendo dos outros resultados, já vai para 14, faltando 7 rodadas. 32, faltando 6 rodadas. Tendo que fazer, né, em 6 rodadas, 14 pontos. Está rebaixado, não tem o que fazer. Se agora perder para o Atlético Mineiro, que é a probabilidade maior, o Atlético Mineiro deve confirmar sua superioridade para cima do Atlético Goianiense, briga de Atléticos, né? Mas eu acho, no sábado, dia 2 do ano, eu acho que os 3 jogos importantes, dia 1º do Grêmio, e os 2 para a zona de rebaixamento é Fluminense e Grêmio, Bragantino e Cuiabá, e Atlético Paranaense e Vitória, né? E o clássico, né? Que é o Corinthians querendo sair, né? Dia 4. Bem complicado a brincadeira, mas ainda eu acho que os jogos do Grêmio e do Atlético e do Cuiabá contra o Bragantino e Vitória são os mais problemáticos para a zona de rebaixamento, né? Para mim, olha aqui, ó, o Vitória tá com 35. Se o Grêmio, eu creio, vamos tentar que o Grêmio empate com o Fluminense, vai a 39, né? A 39. O Vitória chega a 38 com a vitória.
sobre o Atlético Paranaense, ou o Atlético Paranaense fica com 37. Para mim até isso aí é o melhor o jogo tanto de Cuiabá contra o Bragantino e Atlético Paranaense e Vitória. Para mim eu torço por um empate, né? E o Juventude, a derrota acho que pro Fortaleza é certa, e pro Corinthians acho que ele perde pro Palmeiras, bem complicado. Mesmo sendo um clássico, eu acho que o Palmeiras está bem melhor que o Corinthians e deve dar Palmeiras. Esses são os jogos, né, da 32ª rodada, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Ainda teve o jogo de Criciúma 1, São Paulo 1, né? São Paulo empaca o Criciúma também, né? O Galo perdeu para o Internacional de 3-1, também empacou o Internacional tentando chegar no Flamengo, né? O Botafogo lá conseguiu um golzinho lá e ganhou do Bragantino também, para tu ver, ó, são os times que estão lá embaixo da tabela e estão dando trabalho para os times da parte de cima. E sempre foi assim, não adianta. Sempre foi assim mesmo, né? É complicado a brincadeira, né? E eu acho o resultado mais surpreendente dessa rodada foi o Cruzeiro perder de 3-0 pro Atlético Paranaense, mesmo o Atlético Paranaense jogando em casa, né? E os 2-2 de Fortaleza, é que Fortaleza e Palmeiras é a parte de cima da tabela, a brincadeira é como, e eu achava que o Botafogo pudesse fazer uns 3-0 no Bragantino, mas foi 1-0, mas o que vale é os 3 pontos, que nem o Grêmio jogou muito mal, no meu ver, teve pouquíssimas lampejos assim, de uma organização de futebol, mas ganhou do Lanterna, né? E era a obrigação do Grêmio ganhar do Lanterna, né? Então é isso que basta para os times lá de cima da tabela. Pode não jogar bem com o lá de baixo, mas o importante é os 3 pontos, o que vale é os 3 pontos para seguir na sua luta, né, com seus objetivos no Brasileirão 2024. Um bom domingo a todos vocês, boas eleições a todos, né? Sigam, né, o meu outro canal, Grêmio na Veia 1903, e deem like, se inscrevam no canal. Isso é muito importante para o YouTube saber que esse vídeo chegar, enquanto mais pessoas chegar, melhor, né? Quanto mais pessoas chegar esse vídeo, é melhor para o canal, a gente cresce junto, né? E também dê like, né, lá no outro canal, né? Agradecendo a todos quem está seguindo os dois canal, ou quem está seguindo só o de Grêmio também. Eu agradeço igual, né? O agradecimento a todos que estão se inscrevendo e dando like no canal, tanto desse quanto do outro. Muito obrigado, bom domingo e vote consciente.